Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Em primeiro lugar, este vídeo faz parte do projeto Eu Leio Lígia Fagundes Telles, que consiste em ler a obra completa da autora em ordem cronológica. E este é o terceiro romance da autora. O primeiro que nós lemos foi Ciranda de Pedra, logo em seguida O Verão no Aquário. E neste terceiro romance, o que deu pra gente perceber de todas essas leituras que nós fizemos até agora foi que na Lígia predomina aquilo que é chamado de realismo intimista, em que o senso de realidade é norteado por acontecimentos, visões e modos de narrar que são ofertados por sujeitos particulares. Neste caso, o que eu percebi da leitura de As Meninas é que, em relação a todas as publicações anteriores, este é o que traz o realismo intimista com mais força, de modo mais explícito, mais sensível, porque neste livro, neste romance, tanto o viés realista quanto o viés intimista são explorados na mais alta potência. Vamos conversar um pouco sobre isso, então. As meninas que intitulam este romance são as amigas Lorena Vasleme, que estuda Direito, uma estudante de Direito de comportamento guiado, sobretudo, pelo ideal romântico de feminilidade, a Lia de Mello Schultz, que é uma militante de esquerda subversiva que estuda ciências sociais, e a absolutamente linda Ana Clara Conceição, que é estudante de psicologia, assombrada pelo passado marcado por abusos sexuais, por uma violência tremenda e pelo presente que é dominado pelo uso de drogas. Em 1969, que é o ano em que os acontecimentos aqui se passam na cidade de São Paulo, essas três meninas elas vivem no pensionato Nossa Senhora de Fátima, ao redor do qual ronda o espectro da ditadura militar brasileira, até que ele se infiltra de maneira irreversível e direta nesse espaço e na vida dos seus habitantes. Então, As Meninas é um livro que com certeza merece constar entre os mais ousados da literatura brasileira, em primeiro lugar porque ele discute e relata explicitamente as barbáries dos porões da ditadura, enquanto essa ainda estava em vigor. E ele é reproduzido aqui neste livro de modo muito corajoso, pela primeira vez na ficção brasileira, um relato de tortura de um preso político. Vou até ler para vocês aqui o trecho em que isso acontece. E, aliás, é até curiosa a razão pela qual o livro As Meninas escapou da censura, né? Porque a ditadura estava acontecendo ali no momento em que o livro foi publicado, e a própria Lígia diz que o livro escapou porque o censor leu as primeiras 40 páginas e achou o livro chatíssimo e acabou deixando passar. Mas nessa minha edição aqui da Companhia das Letras, o relato tá na página 148, quando a Lia, que é a personagem de esquerda, militante, guerrilheira, ela está conversando com uma das madres que mora ali no pensionato. E ela diz o seguinte: ela tem um namorado que é um preso político, e ela consegue entrar em contato com esse depoimento, então. Confesso que estou mudando, Madre Alex. A violência não funciona. O que funciona é a união de todos nós para criar um diálogo. Mas já que a senhora falou em violência, vou lhe mostrar uma. Digo, e procuro o depoimento que levei para mostrar ao Pedro e esqueci. Quero que ouça o trecho do depoimento de um botânico perante a justiça. Ele ousou distribuir panfletos numa fábrica. Foi preso e levado à caserna policial. Ouça aqui o que ele diz, não vou ler tudo. Ali interrogaram-me durante 25 horas enquanto gritavam: traidor da pátria, traidor. Nada me foi dado para comer ou beber durante esse tempo. Carregaram-me em seguida para a chamada capela, a câmara de torturas. Iniciou-se ali um cerimonial frequentemente repetido e que durava de 3 a 6 horas cada sessão. Primeiro me perguntaram se eu pertencia a algum grupo político. Neguei. Enrolaram então alguns fios em redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica. Deram-me choques, inicialmente fracos, que foram se tornando cada vez mais fortes. Depois, obrigaram-me a tirar a roupa. Fiquei nu e desprotegido.
Primeiro me bateram com as mãos e em seguida com cacetetes, principalmente nas mãos. Molharam-me todo para que os choques elétricos tivessem mais efeito. Não vou continuar lendo porque, enfim, é algo muito pesado pra gente ler agora, então vocês imaginem naquela época. Mas os efeitos da intervenção do regime político na vida individual da burguesia paulistana, né, da qual os personagens fazem parte, são amplamente questionados através da íntima trajetória dessas três amigas, no espaço de tempo em que a história vai acontecer, em que a história deste livro acontece. Então, ainda que a opressão as afete de maneira e com forças distintas, considerando as próprias diferenças de personalidade mesmo das personagens, esse autoritarismo constitucionalizado vai cercear elas com igual força e vai mantê-las em um mesmo cativeiro. Ao ser questionada quanto ao caráter subversivo desse romance, a Lígia disse em uma entrevista que ela não poderia escrever um romance morno em pleno ano de 1970, porque ela começou a escrever esse texto que foi publicado em 1973, ela começou a escrever em 1970, e ela se considera uma testemunha e uma participante desse tempo em que as coisas acontecem e dessa sociedade com todos os seus vícios. Nas próprias palavras dela, é isso que ela diz. E, de fato, aqui a gente tem um testemunho ardente do seu tempo e de todas as questões levantadas e abafadas por ele. Por meio das vozes, isso eu acho que o conceito de voz aqui é importantíssimo na construção das meninas. Por meio das vozes da Lia, da Ana Clara e da Lorena, são colocados em pauta assuntos que são até hoje polemizados, como, por exemplo, a emancipação sexual feminina, a homossexualidade, o uso de drogas, o papel do militarismo dentro do Estado. Tudo isso vai ser levantado aqui por essas personagens e fazendo com que a obra seja uma das mais ousadas de todas da nossa literatura, mas, em segundo lugar, a segunda razão pela qual essa obra é muito ousada é por conta da forma dela. Aqui a gente vai ter três personagens que assumem a narrativa por meio do fluxo de consciência, então a gente vai acompanhar a narrativa delas adentrando seus pensamentos, além de ter um quarto locutor que vai alinhavar o discurso dessas três, que vai observar e unir os pensamentos, falas e ações das personagens com uma acurácia típica do narrador ligiano, que é simplesmente apaixonante, muitas vezes comparado ao narrador machadiano. O narrador da Lígia tem ele é muito certeiro nas descrições. Então, as vozes das meninas, elas vão se misturar, elas vão se alternando sem aviso prévio, e elas reforçam pelos seus próprios discursos a identidade de cada uma delas. E essa alternância frenética e muitas vezes inesperada faz com que o tempo do romance atue de um modo muito particular, muito diferente do tradicional, porque o enredo ele se passa em 2 dias, só que esses 2 dias parecem semanas, pela intensidade que os episódios ganham através desses fluxos de consciência que são orientados pelo discurso indireto livre, que também é uma técnica muito recorrente nos textos da Lígia, né? O discurso indireto livre é normalmente como os textos dela são orientados. Daí vem a noção de narrativa fragmentada, porque ela é fracionada por estes 3 ou 4 narradores que são muito dissemelhantes. Nesse sentido, a gente tem uma estrutura que é aparentemente caótica, confusa, que pode mesmo incomodar numa primeira leitura. Eu mesma me lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com a literatura da Lígia foi por este livro. Eu estava andando pela biblioteca do bairro, vi um livro, eu tinha, sei lá, uns 12 anos, vi um livro chamado As Meninas e falei, nossa, eu sou uma menina, por que não? Peguei o livro, comecei a ler e abandonei, porque me incomodou muito, eu não consegui adentrar mesmo esse tipo de narrativa que me suou naquele momento caótica, e realmente pode soar confuso. Mas por trás disso existe uma razão pela qual essas 3 vozes se misturam tanto. Essa ideia de caos, de confusão, sobre a qual o livro se sustenta, ela é dada justamente com o intuito de refletir o caos instaurado no país que estava sob o jugo ditatorial, que o desestruturou em níveis culturais, em níveis sociais e em níveis privados.
Então essa foi a maneira com que a Lígia muito sabiamente e magistralmente uniu o discurso do particular e o discurso ao discurso coletivo, potencializando as ações individuais ao contexto comunitário e vice-versa. Então aqui, cada ação de um indivíduo vai ter muita força no sentido coletivo e vice-versa, como acontecia de fato nessa época em que qualquer ação individual podia ser questionada em termos comuns. O que ocorre então é que essa aparente fragmentação acaba reproduzindo a realidade política na qual a subjetividade era ameaçada pela tirania. Então ela consegue unir aqui conteúdo e forma de maneira absolutamente impecável e de fato é necessário muita abstração do leitor para mergulhar ali, principalmente acho que de nós leitores jovens que não vivenciamos aquilo, sabe? A gente precisa abstrair e pode ser muito difícil entrar em contato de um modo tão direto, porque a gente assume a visão dessas personagens, né, pelo fluxo de consciência, a gente acaba assumindo o papel delas em um momento nada confortável, né? Então, bom, como eu falei da ideia de voz, né, as 3 vozes narrativas aqui principais, que são as vozes dessas personagens, elas são vozes muito bem caracterizadas e particularizadas. Cada uma das protagonistas também tem modos diferentes de reagir em relação às condições que lhes são impostas pelo meio. A Lorena, que permanece dentro do quarto dela durante a maior parte da narrativa, que é uma menina de classe alta, que tem muito dinheiro e que sonha, que idealiza as coisas de modo muito romântico, ela acaba projetando no exterior aquilo que lhe é interno. Então ela fica sempre esperando que um dia os seus sonhos sejam romanticamente transformados em realidade. A Lia, por sua vez, que é essa militante de esquerda, ela transforma a revolução social, ou seja, o seu contexto externo, em ideal pessoal. Então ela coloca a sua trajetória particular em prol daquilo que ela considera que seja o bem comum, em movimento oposto ao da Lorena. E já a Ana Clara, que é uma menina que ela passa esses 2 dias drogada, ela abusa muito das drogas, ela acaba então vivendo à margem, ela se mantém à margem, ela se mantém à deriva das manifestações coletivas e também em constante fuga dos próprios sentimentos. Ela atinge esse grau de alinhamento pelo uso excessivo de narcóticos e de bebidas, né? Embora a gente consiga reconhecer, ainda que seja possível mesmo, reconhecer esses posicionamentos tão peculiares a cada uma delas, essas meninas não são personagens caricatas. Muito pelo contrário, elas são dotadas de uma complexidade impressionante e desafiadora pra gente, como leitor, decifrar. Então, a gente tem a recatada e infantil Lorena, que vai ser quem vai colocar em jogo temas considerados subversivos e vai ser também quem toma as rédeas nas situações mais complicadas e de forma mais madura. Então ela surpreende, ela não é uma personagem rasa. Do mesmo modo, a Lia, que é a rebelde, que vai contra todos os padrões, né, impostos, ela é romântica em muitos pontos, ela é tradicional em muitos pontos, sobretudo no que diz respeito ao seu relacionamento amoroso com o Miguel, que, como eu falei, era o namorado dela, que acaba sendo um preso político. E essa sublime Ana Clara, que seria a personagem, assim, a maravilhosa, sabe? Ela carrega sobre as costas as consequências grotescas do vício. Então ela une o mais belo ao horrível, ao terrível, ao grotesco. Então, o que a Lígia faz com isso é descrever a sobrevivência resistente de seres políticos, sim, mas antes de tudo, seres subjetivos e, em primeiro lugar, mulheres, em meio às mudanças decorrentes dessa política ditatorial que estava em voga e que fortalecia a repressão sobre indivíduos já naturalmente, já reiteradamente, eu diria, reprimidos. Então a gente tem que considerar que elas não são personagens rasas ou planas, elas são no mínimo tridimensionais, e eu diria que existem muitas dimensões pelas quais a gente pode encarar essas personagens, e é incrível o modo como elas são construídas, como elas são dadas aqui. Desse modo, então, o que a Lígia vai fazer é colocar em xeque ou questionar
os tradicionais estereótipos que recaem sobre o sexo feminino. Então, não existe isso de ou você ser a mulher perfeita, romântica, maravilhosa, ou você ser a mulher completamente rebelde, ou você estar completamente alheia a tudo. Não existe preto no branco, não existe o bom e o ruim. Isso é uma frase que aparece na Lígia lá no Ciranda de Pedra, já essa tentativa dela, tentativa assim que ela consegue realizar com sucesso, de mostrar realmente que os seres humanos são mais do que isso, mais do que o bom e o ruim, é uma mistura de tudo. E ela vai adentrar então a complexidade e as contradições naturais dessas personagens, como se elas fossem pessoas reais com vícios e virtudes. E eu sei que a literatura tem como objetivo aquilo que a gente chama pelo menos de boa literatura, aqui com muitas aspas, mas enfim, ela tem como objetivo realmente fazer com que seus personagens sonhem como pessoas reais, mas nem sempre isso dá certo, e aqui isso dá muito mais que certo. E por isso é tão difícil de acompanhar essas personagens de maneira tão íntima, e ainda mais difícil nos despedir delas. A Lígia disse que chorava, que sofreu para se despedir das meninas quando ela acabou de escrever, que ela ia carregar essas personagens para sempre, e eu digo mesmo como leitora que eu me identifiquei grandemente com todas elas em pontos específicos, e elas são de uma profundidade excepcional na nossa literatura. O final desse romance, que é um romance de formação, pode ser considerado um romance de formação feminino por trazer personagens femininas, por trazer personagens do sexo feminino, desculpem. É muito emblemático esse final, na medida em que ele demonstra que as protagonistas deixaram de ser meninas. O romance acaba quando elas deixam de ser meninas para cada uma se tornar... eu não vou dar spoiler, porque o final, como eu disse, é muito forte, é muito emblemático, é muito simbólico, mas o que acontece com elas é que elas deixam de ser meninas para se tornarem algo mais, digamos assim. Menos exemplares e mais velasquianas, eu diria. Tem aquele quadro do Diego Velázquez, que é um pintor espanhol, que se chama As Meninas, e que é um quadro em que ele brinca muito com a ideia de luz e sombra, e aqui é o que acontece também. Não por acaso esse livro se chama As Meninas, em uma referência direta a algumas obras, né? Inclusive essa daí, do Velázquez. E aqui também a Lígia vai unir em um só quadro luzes e sombras que selam a formação dessas meninas e finalizam este romance de formação. Então, eu não indicaria esse livro como a primeira leitura da Lígia, porque ele pode assustar, sim. E eu vi quando eu postei lá que esse ia ser o livro do mês, inclusive eu tô postando esse vídeo com atraso, desculpem, mas não é fácil falar sobre ele. Mas algumas pessoas disseram que tinham tentado ler e desistiram, enfim, eu não indico, não porque é um livro que eu acho que as pessoas não são capazes de ler, de jeito nenhum. Eu sou totalmente contra esse tipo de rótulo, mas porque ele é um livro muito em que o realismo intimista da Lígia ganha proporções maiores, então talvez cause um estranhamento que afaste o leitor, mas é um livro que eu diria assim, essencial, fundamental para uma biblioteca de literatura brasileira. Este livro assim com certeza tem que constar. E eu vou deixar indicado aí também 2 vídeos que eu gostei muito, que são os vídeos da querida Amanda e o vídeo do Nicolas, que são 2 visões excelentes da obra. Lembrando que você pode comprar qualquer livro da Lígia Fagundes Telles com 20% de desconto na Luminários Livraria, que é uma livraria independente de São Paulo que vende online para todo o país. Só você usar o meu código Literatami, e também tem um link aí da Amazon, caso vocês comprem por este link, vocês me ajudam sem gastar nada mais por isso. O próximo livro do nosso projeto é Seminário dos Ratos, que eu já estou terminando de ler. Que livro incrível, é um livro de contos, também venho falar com vocês sobre ele em breve. E eu acho que é isso. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até aqui. Comenta aí embaixo o que você achou dessa leitura, das minhas impressões. Também tem texto lá no site sobre ele. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!